Olá, olá pessoal, conforme combinado estamos aqui para a nossa live, cujo tema é tudo o que não te contaram sobre documentos psicológicos. É o horário do almoço, meio-dia, então aproveita esse intervalo aí, esse momento de preparação para se atualizar, para se aperfeiçoar. Eu vou falar aqui sobre alguns segredos, alguns mistérios, algumas coisas que muita gente não sabe sobre documentos psicológicos, os professores não comentam, os profissionais às vezes desconhecem e muitos colegas guardam para si. Então eu quero conversar contigo, colega psi, estudante de psicologia, sobre essa temática importantíssima. Então chama mais colegas, chama mais amigos, chama mais profissionais para estarem aqui trazendo a sua contribuição e elevando aqui a qualidade do debate, tá bom? Bom, primeiro dado que você precisa saber, talvez você já saiba, é que em torno de 90% dos casos nos processos éticos estão aí circulando nos comitês de ética do sistema conselhos, nos CRPs, são por conta de documentos psicológicos mal elaborados. É um número assustador, é um número alarmante, 90% ou mais. Isso tem uma explicação. Toda vez que você produz um documento psicológico, você assina, carimba, deixa ali o seu nome completo, o seu registro profissional. Então, esse documento, se mal elaborado, se não observados os critérios éticos e técnicos, ele se transforma numa prova material contra você. Então, eis a explicação. Uma coisa é eu comprovar que alguém cometeu uma falha técnica ou ética num documento, que eu tenho isso, num papel. Uma outra coisa é comprovar que ele cometeu uma falta ética através de uma fala no consultório, de um atendimento numa instituição. Então, é muito mais fácil provar a partir de um documento. É uma prova material, objetiva. Tá legal? E aí, muita gente acaba cometendo esses erros exatamente por ignorância, no sentido literal da palavra, por desconhecimento, por não conhecer as resoluções e por não saber como elaborar o documento. A grande maioria desses casos não são de profissionais mal intencionados que queriam fraudar um documento, cometer um erro de maneira intencional. Não, são de profissionais que queriam, sim, atender essa demanda, mas não sabiam como fazer. Tá? E é aí que mora o X da questão. Por quê? Isso você sabe, se você ainda é estudante, provavelmente quando você se formar, vai ter aquela reunião de orientações gerais e de entrega da carteira de identidade profissional, e lá um representante do Conselho Regional vai te falar sobre esses dados, tá bom? Se você já sabe disso, porque esses dados circulam por aí, eu quero te dizer uma coisa que ninguém te conta, que ninguém aborda, que é o seguinte, o outro lado da moeda. O documento psicológico bem elaborado, bem fundamentado, observando os princípios éticos e técnicos, observando os parâmetros e as normas estabelecidas pelas resoluções vigentes e relacionadas à produção de documentos psicológicos, pode ser para você, psicólogo, para você, psicóloga, um excelente cartão de visita. Como isso? É óbvio que esse documento, ele é um documento extrajudicial, é um documento que tem caráter sigiloso. Porém, normalmente ele envolve no mínimo duas partes, que são os solicitantes. Então, se esse solicitante é um médico psiquiatra, é um médico neurologista, é alguém da área da educação, alguém da área da justiça, ele vai ter acesso a esse documento. E, dependendo da maneira como esse documento for elaborado, como o texto estiver redigido, o documento estruturado, esse documento pode abrir portas para você, portas, oportunidades de trabalho, parcerias. Imagina só que um médico psiquiatra pega um laudo psicológico elaborado por você e olha aquele laudo e fala: caramba, que documento bem escrito,
Os detalhes estão aqui bem dispostos, bem organizados, quanto cuidado essa pessoa não teve ao elaborar esse documento. Esse documento aqui demonstra que esse profissional é um profissional competente, capaz, estudioso, aplicado, dedicado, responsável. Percebe? E aí você vai ter um feedback positivo do seu próprio paciente, que foi até o médico psiquiatra com esse laudo, e um feedback positivo desse psiquiatra, que poderá futuramente lhe encaminhar outros pacientes. Então, o documento psicológico tem esse duplo efeito, né? Ou ele corta para lá no sentido de te prejudicar, de você ter que responder um processo ético devido a uma falha, ou ele vai te impulsionar. Ele vai ser um excelente cartão de visitas, uma vitrine para você, em que você vai ganhando credibilidade e prestígio com outros pares da psicologia e com outros profissionais de áreas afins, de áreas da saúde, da medicina e até mesmo da área da educação ou da justiça. Então percebe como que é fundamental, como que é importantíssimo o psicólogo saber desenvolver essa competência para elaborar documentos psicológicos, tá? Olha o que o Código de Ética Profissional vai dizer. Lá tem uma parte que diz assim: ao psicólogo é vedado, lá no parágrafo G, emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Ou seja, essa não é a resolução que se refere à elaboração de documentos psicológicos, mas é o Código de Ética, porque a resolução não te desobriga a observar e respeitar o Código de Ética na sua totalidade. E muita gente, por desconhecer, emite o documento com base em achismos, com base em eu acho, eu penso, acredito que. O documento nunca, jamais, em hipótese alguma, pode ser escrito em primeira pessoa. É um documento técnico-científico. Então, ele é escrito na maneira impessoal, em terceira pessoa, fundamentada não em achismos, mas em ciência, em produções científicas, em artigos científicos, em livros, em pesquisas, tá legal? E muita gente acaba pecando na hora de elaborar o documento por causa disso aqui. E também diz que é vedado ao psicólogo, o parágrafo seguinte, interferir na validade e fidedignidade dos instrumentos e técnicas psicológicas ou adulterar seus resultados ou fazer declaração falsa. Então, quando eu assino e carimbo um documento, eu estou atestando, dando a minha palavra que aquelas informações são verdadeiras, são verídicas, tá? Uma outra coisa que ninguém fala é o seguinte: gente, documento psicológico é tema caro em concurso público. Concursos para instituições federais, para educação, para assistência social, para saúde, concursos de prefeituras. Cai aí no mínimo 2 questões sobre documentos psicológicos. Eu já vi prova de 30 questões específicas, 4 questões, tá, sobre documentos psicológicos. E é por isso, você precisa conhecer, você precisa entender, tá? Você precisa de fato aprender a elaborar e compreender qual o contexto, qual a demanda, o que motiva, que documento se aplica a que situação, porque há muita confusão. A pessoa usa o termo parecer, mas na verdade a necessidade da situação apresentada não é de um parecer, mas de um atestado psicológico. A pessoa fala, relatório, mas na verdade o que ela precisa é um laudo. É comum que haja essa confusão entre os clientes, entre os não psicólogos, mas infelizmente essa confusão também está presente entre os psicólogos. Muita gente não sabe o que é o que, não entende o conceito, a definição, a finalidade de cada documento, por isso erra, por isso acaba emitindo um documento que não está adequado àquele contexto. Tá legal? Acontece muito dos profissionais me procurarem falando assim, Alan, eu tô atendendo no consultório, comecei agora, e aí eu tenho pacientes que eu emito recibo para reembolso no plano de saúde. Aí o que acontece? Chegou uma cartinha para mim pedindo um laudo psicológico, ou pedindo um relatório psicológico. Eu não sei como fazer. E aí entra em desespero, porque de fato
a graduação não aborda essa temática. É tanta coisa que tem que ver na graduação que não dá tempo de abordar documentos psicológicos. Quando aborda, é de maneira muito en passant, muito rasa, superficial, e você não sai dali, de fato, habilitado, seguro, confiante para elaborar um documento psicológico. Tá legal? Por isso é preciso estudo, leitura das resoluções e prática, exercícios. O que ninguém fala para você é o seguinte, que saber elaborar documentos psicológicos abre portas de emprego, abre portas de trabalho, abre portas para você poder atuar em nichos que você talvez não tenha se dado conta, que são nichos importantes, fortes, que têm demanda, que têm retorno, tá? Por exemplo, a cirurgia bariátrica. Qualquer cirurgia bariátrica necessita de uma avaliação psicológica, segundo a OMS, de um laudo psicológico e de um acompanhamento pós-cirúrgico de, no mínimo, 2 anos. E aí é um documento, apesar de ser um laudo psicológico, é um laudo que tem muitas especificidades. E há profissionais que se especializam nessa área, né, de lidar com bariátrica e de documentos psicológicos voltados para a cirurgia bariátrica. Essa é uma demanda frequente, constante e crescente, observando a tendência da população mundial de obter a obesidade mórbida, tá? Ou mesmo níveis abaixo de obesidade, e que há a possibilidade da intervenção cirúrgica, da cirurgia bariátrica. Um outro contexto é avaliação para porte/posse de armas, em que você precisa se especializar e você precisa aprender a desenvolver e elaborar esses documentos. Um outro contexto são situações específicas em que você vai monitorar e fazer avaliação psicológica de trabalhadores que lidam com altura, com espaço confinado, e aí você precisa saber elaborar esse documento e entender qual é o documento e como é que ele deve ser elaborado, qual é o seu prazo de validade, quanto tempo aquele documento deve e pode valer. Tá legal? Um outro contexto é concursos públicos que exigem no edital a avaliação psicológica, e aí o candidato deve procurar o psicólogo, a psicóloga, para submeter a avaliação psicológica, e no final você elabora um documento, um atestado, atestando a aptidão ou não aptidão para aquele perfil do concurso. Aí você precisa observar o edital, verificar quais são os critérios e parâmetros postos no edital, para que você cumpra aquela avaliação conforme o edital. E aí é uma demanda, o candidato tem que te procurar para isso. Não existe uma banca que faça o psicotécnico, a avaliação psicológica de todos os candidatos. É uma obrigação, é uma etapa pela qual o próprio candidato tem que ir em busca desse serviço. Então é uma demanda. O pessoal que faz concurso para Exército, Força Nacional e etc., está por aí precisando de avaliação psicológica. Essa área da avaliação psicológica, então, é incrível. O cara que trabalha com isso precisa saber lidar e conhecer documentos psicológicos, entender as suas minúcias, as suas distinções, as suas especificidades, o que pode e o que não pode constar nos documentos, os detalhes, tá? É uma demanda constante no consultório, porque muita gente vem encaminhada de plano de saúde, precisa do documento, muita gente vai requerer uma declaração, vai requerer um atestado para apresentar na empresa, vai requerer um laudo, um relatório, e aí você, profissional, vai precisar saber elaborar esse documento, tá? E essa elaboração, ela tem algumas etapas, ela tem alguns critérios, e cada documento tem uma especificidade, tá bom? Então é importante estudar isso. Eu não estou falando isso aqui jogando palavras ao vento, eu estou falando de algo que é muito importante para a tua formação e para a tua carreira, tá? Algo que pode de fato impulsionar a tua carreira, né? A partir do conhecimento em documentos psicológicos, você pode obter uma aprovação no concurso público, você pode estabelecer uma parceria com um profissional da área da saúde, com um médico, com uma equipe médica, com uma instituição. Então, conhecer documentos psicológicos é fundamental. Fundamental, até mesmo para o profissional mais antigo, que tem aí muita estrada, a resolução mudou.
né? A resolução de 2019 para cá é a que está valendo, e essa resolução traz muitas novidades. Tem muita diferença de uma resolução para outra. Mexe em algumas coisas que são assim, núcleo central. Então o documento ele ficou mais complexo. A estrutura mudou. Não dá mais para utilizar aquela estrutura antiga, da resolução antiga. Então isso implica na necessidade de atualização do profissional. Aquele que está chegando agora no mercado também vai precisar estudar, conhecer, ganhar essa segurança para elaborar os documentos. E aí tem como? Tem exercícios, tem tarefas, tem uma competência aí a ser desenvolvida. Uma outra questão que surge muito é o seguinte: a avaliação psicológica é igual a testagem psicológica? A avaliação psicológica prescinde do uso de testes? Eu só posso fazer avaliação se eu trabalho com teste? Não. Quando eu falo avaliação psicológica, eu não estou usando um termo sinônimo de testagem psicológica, apesar dos testes serem instrumentos comuns para a avaliação psicológica. Porém, vários dos documentos psicológicos são resultantes de um processo de avaliação psicológica. E se eu atuo com uma abordagem que não utiliza testes? Por exemplo, a minha abordagem é existencial humanista. Não é uma abordagem que utiliza testes. Logo, eu não posso fazer uma avaliação psicológica sem usar testes? É claro que eu posso. E aí eu vou precisar aprender a descrever isso no campo procedimentos. Colocar lá quais foram os instrumentos e as técnicas utilizadas durante aquele serviço prestado. Tá legal? Inclusive citar qual é a minha abordagem teórica, o meu referencial teórico. E aí eu preciso ter o cuidado de observar que ali no campo procedimento só pode entrar instrumentos e técnicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, se você faz uso de um teste, esse teste precisa estar validado. Você vai precisar consultar a plataforma SATEPSI e verificar se esse teste está na lista dos testes aptos para serem utilizados. Essa lista muda constantemente. Tá? Se você não usa teste, mas utiliza um referencial teórico, observa qual é o referencial teórico que cita. Existencial humanista, TCC, psicanálise. No entanto, algumas técnicas não podem entrar ali. Por exemplo, a grafologia. A grafologia não é uma técnica reconhecida. Então eu não posso citar grafologia no campo de procedimentos. Eu não posso citar terapia de regressão e de vidas passadas. E eu não posso citar procedimentos de libertação, exorcismo e cura interior. Eu não posso citar terapias complementares, como aromaterapia, floral e etc. Eu devo citar técnicas reconhecidas, validadas. Por exemplo, a hipnose é uma técnica que pode entrar. Tá legal? Então, cuidado, porque esse é um erro crasso. Alguém que vai avaliar o seu documento, vai logo no campo procedimento, vai bater o olho lá e vai ver que você colocou lá terapia de vidas passadas. Aí você está descumprindo uma série, não um só, mas uma série de parágrafos do Código de Ética Profissional e das resoluções que tem a ver com a elaboração de documentos psicológicos. Tá? É importante se atentar à escrita e aos detalhes. A nova resolução traz muitos detalhes: carimbo, paginação, referências bibliográficas, rúbrica da primeira penúltima. São vários detalhes que não estavam presentes na resolução anterior ou que não eram taxativos. Por exemplo, carimbo. Agora é taxativo, obrigatório ter o carimbo. A outra resolução deixava isso meio que em aberto, gerava uma dúbia interpretação. As falhas, elas estão normalmente no campo ético, e aí é uma falta grave. Eu não observo o sigilo, eu não observo questões éticas, eu exponho a pessoa no documento por não saber. Por exemplo, a declaração não pode constar sintomas, uma declaração de comparecimento, mas eu já ministrando o curso, que eu ministro já desde 2017, já está na 11ª edição, um curso de elaboração de documentos psicológicos. Essa modalidade, nesse dia, era presencial. A aluna virou para mim e falou: Alan, a minha psicóloga me deu uma declaração com os meus sintomas.
sintomas relativos ao transtorno de ansiedade. Eu falei, tá errado, não pode expor a pessoa. A declaração simplesmente cumpre o objetivo de informar a prestação de serviço, quando começou, se ele ainda está em andamento, qual é a frequência, qual é o horário, e só. E quem tem direito à declaração? O cliente, o paciente e o acompanhante. É um documento corriqueiro, sai com muita frequência. É o documento mais basicão e não resulta de um processo de avaliação psicológica. Por isso eu não posso descrever sintomas ali. Como em outros documentos, como os relatórios, eu não vou fazer uma transcrição daquilo que o paciente me disse. Eu não vou copiar e colar aquilo que eu anotei no meu caderninho de notas, no meu prontuário, nas anotações que eu faço. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso até fazer uso desse recurso para lembrar do que aconteceu naquelas sessões, mas eu preciso colocar isso numa linguagem impessoal, terceira pessoa, tá? Porque se trata de um documento técnico-científico de caráter sigiloso. Então ali eu não posso expor aquela pessoa, eu não posso expor a pessoa atendida. Tome esse cuidado. E as questões técnicas, gente. Tem que observar tudo que consta nas resoluções relativas à produção de documentos. Tem que observar tudo que consta no Código de Ética. E as técnicas, os procedimentos, os recursos, os instrumentos precisam ser reconhecidos e validados. Porque senão você está cometendo um erro crasso. Qualquer pessoa que for observar esse documento, for fazer uma avaliação sobre ele, vai olhar e vai falar, caramba, tá errado. E aí você vai fazer parte da estatística dos 90% de casos que estão circulando lá no Comitê de Ética. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que a melhor opção, né, a alternativa, a outra face da moeda, seja a realidade da sua prática profissional, que os seus documentos psicológicos sejam elogiados por colegas psicólogos, por médicos, por fisioterapeutas, por psicopedagogos, por fonoaudiólogos, nutricionistas e etc. Você que trabalha em equipe multidisciplinar, a nova resolução traz uma possibilidade incrível, e aí eu bato palmas para o Conselho Federal de Psicologia, o Sistema Conselhos, que é a possibilidade do relatório multiprofissional. Isso daí ninguém te conta, né? O relatório multiprofissional é uma novidade e vem ajudar esses profissionais que atuam, né, em equipe multiprofissional, em instituições, e que não estão ali sozinhos. É um relatório mais amplo, mais completo, em que eu escrevo em conjunto com os outros colegas de outras categorias profissionais. Interessantíssimo, mas precisa saber fazer, é mais complexo, dá mais trabalho, precisa estudar, precisa se aprimorar, se aperfeiçoar, se atualizar. E aí você elaborando um documento desse, bonitão ali, sabe, bem feito, isso vai com certeza trazer retorno positivo para você. Abrir portas de trabalho, portas de parceria, indicação de clientes. E eu acho que é isso que você quer. E é isso que eu quero, de alguma maneira, também poder proporcionar para você. Poder te ajudar nesse sentido. Tá bom? Eu estou aqui nessa live para isso, gente. O pessoal está acompanhando, tem estudante de psicologia, tem psicólogos, amigos queridos por aqui também. Havendo perguntas, façam as perguntas que eu vou responder, tá bom? Ó, muita gente por aqui. Psi Monique Rufino, obrigado, Monique, pela presença. Juscelia, Rabab, Leoaf, Márcia Moraes, Araceli, IMS Muniz, Felipe, Psi Fernanda Fontela, Fran, Luiz, psicólogo. Oh, que honra, Luiz, você por aqui. Isadora, Psi Luciana Biuti, Luciane Silvia de Barros, Joelson. Que legal vocês por aqui, que legal. Gente, havendo perguntas sobre documentos psicológicos, manda para cá que eu vou responder. Tem uma caixinha aí do lado com uma interrogação. Só você clicar e digitar a sua pergunta. E aí, gente, presta atenção, como que um erro técnico e um erro
ético pode abalar a vida de alguém, pode destruir a vida de alguém. Porque diante dessa demanda, desse contexto de elaboração de documentos psicológicos, nós temos o poder nas nossas mãos. Às vezes, de determinar o destino de alguém, de definir o destino de alguém. Sabe? Olha só, você está lá, você é convidado pela justiça para dizer se naquele caso há alienação parental ou não. Se você percebe que aquela parte que está em divórcio, está em litígio, tem condição ou não de possuir a guarda da criança. Tem um caso que eu sempre mostro no curso, que é o seguinte: uma pessoa foi presa, acusada de pedofilia, ficou anos preso. Depois se constatou que havia um erro gravíssimo nos documentos que foram elaborados. Esses psicólogos peritos foram punidos pelo conselho, mas os danos na vida desse rapaz permanecem até hoje, já que ele não consegue sair de casa, já que ele deve ter comido o pão que o diabo amassou lá no presídio. Imagina a reputação destruída, o sofrimento emocional. Gente, é uma coisa absurda. Então, as faltas éticas e técnicas proporcionam um sofrimento, podem devastar uma vida, podem destruir uma vida, podem afetar drasticamente a vida de alguém. Então é muita responsabilidade. Elaborar um documento psicológico sem ter consciência disso é agir sem ética, sem respeito pelo próximo, sem compreender o seu papel na sociedade como profissional. Tá legal? Diante de tudo isso, o que eu quero dizer para vocês, gente, eu estou lançando a 11ª edição do meu curso, agora EAD, completamente reformulado com base no feedback dos alunos. Caiu o celular. Completamente reformulado com base no feedback dos alunos, numa plataforma incrível, cheia de recursos, que vai te proporcionar uma experiência ímpar de aprendizagem nesse ambiente virtual, na plataforma que eu estou fundando. É um projeto que venho trabalhando já há muito tempo, é um sonho que está se tornando realidade, a plataforma F5Psi. E aí esse curso que eu ministro desde 2017, que já formou mais de uma centena de psicólogos pelo Brasil, está disponível para você poder acessar de onde você estiver, desde que tenha acesso à internet, poder assistir as videoaulas como você quiser, no seu tempo, no seu ritmo, do jeito que você quiser. Pode reprisar, pode acelerar, pode avançar, pode voltar. São 8 videoaulas, um aulão exclusivo para a turma que eu estou formando agora, a turma VIP1, no pré-lançamento, tá? Agora no sábado, o aulão vai ficar gravado lá. Apostila, e-book, PDFs, resoluções, modelos, exemplos e um bônus especial em que eu ensino tudo sobre recibos. Então, qual que é a vantagem de adquirir esse curso essa semana, até o dia 3, que é o pré-lançamento, é a campanha da formação da turma VIP1. O curso, que foi precificado no valor de R$ 490, somente nessa campanha de pré-lançamento, ou seja, esse preço nunca mais vai voltar a ser esse, ele está saindo por R$ 180. Você paga só uma vez, é um investimento para a sua carreira. Diante de tudo que eu disse, pensa se não vale a pena fazer esse investimento. Você vai sair com um certificado de 20 horas para enriquecer o seu currículo Lattes, o seu currículo Vitae, para mostrar, lá no seu estágio que você está se atualizando, que você está buscando conhecimento, para de fato obter a competência e a capacidade de elaborar documentos psicológicos com segurança, com confiança, sabendo o que está fazendo. Gente, o curso está saindo até sexta-feira agora por R$ 180 e ainda pode ser parcelado no cartão em 6 vezes. Eu sempre falo 6, sai 100. Na outra live foi a mesma coisa. Se eu pudesse eu faria por 100, mas não dá. 6 vezes sem juros no cartão. Eu negociei tudo que eu podia negociar com a minha equipe, com a consultoria, com a plataforma, para poder fazer esse valor para vocês, diante do contexto que a gente está vivendo. Então eu acho que é um investimento muito apropriado. Você que está em quarentena, estudante de psicologia, psicólogo, gente, vale a pena demais fazer o curso. Demais. É a 11ª edição, não é um curso que eu inventei agora, que eu criei agora, não, é um curso que já tem história.
Vários alunos me seguem aqui pelas redes sociais, você pode procurar eles, saber como foi a experiência. Toda edição do curso eu passo um formulário de avaliação, o curso é muito bem avaliado. E aquilo que os alunos pontuam, né, como um ponto a ser melhorado, aprimorado, é o que a gente pensou para essa edição. Então, assim, o curso é completaço de tudo. Você vai ter acompanhamento meu e do tutor durante todo o curso e pós o curso, você não vai ficar desamparado. O curso tem lá na plataforma chat, fórum, acesso a vídeos, acesso a um monte de coisa, gente. É muito legal de verdade. A plataforma vai ser ministrada, ô Jusileia, o curso vai ser ministrado na plataforma da F5 Psi, que é a plataforma de educação continuada que eu tenho estruturado, que eu sou o fundador. Então, você adquirindo o curso, o link está na minha bio. É só ir lá na bio, tem o link. Clica lá, aí você vai ter todas as informações sobre o curso. O conteúdo programático, o que você vai ver, qual é a metodologia, qual é o objetivo geral, qual é o público-alvo, quem é o professor, um pouco sobre o meu currículo, um pouco sobre a minha trajetória. E aí você pode fazer a matrícula. Aí, fazendo a matrícula, você já tem acesso à plataforma. O aulão vai acontecer por lá. Tudo por lá. É uma plataforma muito inteligente, interativa, intuitiva, ou seja, você observa os ícones e você já sabe o que tem que fazer, não tem nenhuma dificuldade para pessoas de todas as idades, tá? O pessoal que tem mais dificuldade com tecnologia não vai ter dificuldade. Tá? E nós temos lá a aba para tirar dúvidas sobre o uso da plataforma, dúvidas sobre o conteúdo. Gente, vale muito a pena. Eu gostaria que você fosse meu aluno, você fosse a minha aluna. Por quê? Porque isso vai fazer diferença na tua trajetória profissional. E você que está assistindo essa live, tem amigos que podem se interessar pelo curso, gente, aproveita, porque é de fato uma grande oportunidade. Até sexta-feira, o curso que foi precificado pela consultoria em R$ 490 está saindo por 180, podendo ser parcelado em 6 vezes no cartão. Depois de sexta, o curso já vai subir o valor e nunca mais vai ser divulgado com esse preço. Nunca mais, por mais que façam-se promoções com cupons de desconto, etc., 180 não vai ser o preço, não volta mais a esse patamar. Tá legal? É uma promoção exclusiva para o pré-lançamento, para essa turma VIP 1. Que vai ter acesso a bônus, a aulão e muita coisa legal. Então vai lá na bio, clica, abre. Por mais que você não queira fazer o curso agora, abre para ver o que é o curso. Gente, é a 11ª edição. É um curso assim, que eu tenho muito carinho, é o meu carro-chefe, é o curso que as pessoas mais elogiam, mais comentam, mais procuram. Vale a pena. Tá legal? Gente, ficou alguma dúvida sobre o conteúdo da live, sobre aquilo que as pessoas não falam, sobre documentos psicológicos, sobre o próprio curso, ou alguma pergunta em geral, para além do tema documentos psicológicos, que vocês queiram realizar nesse momento, aproveitando essa live aqui? Bom, o Joelson falando, o que fazer para nos manter calmos durante a crise da Covid-19? Olha, pergunta muito boa. Eu recomendo, pela manhã, um rito matinal, que é você separar um tempo para praticar a espiritualidade, fazer uma leitura de um texto sagrado, uma oração, meditação, e aí tem meditação de todos os tipos, vai no YouTube e coloca meditação guiada, você tem meditação transcendental, meditação zen budista, meditação cristã e meditação laica, meditação mindfulness. Tem 2 aplicativos que eu recomendo bastante, são gratuitos, acho que está tanto para iPhone e iOS quanto para Android, que são o Lojong e o Medite. A meditação ajuda demais. Praticar exercícios físicos, ainda que dentro de casa. No YouTube está cheio de colegas aí da fisioterapia, da educação física, que tem exercícios para se fazer em casa, para você mexer o corpo. Cuidar da alimentação, facilmente a gente cai no buraco da compulsão alimentar. Então, cuidar da alimentação é importante. Ler ajuda muito, ajuda demais. E todos os dias fazer um exercício de gratidão antes de dormir. Listar 5 motivos pelos quais você é grato naquele dia. Tudo isso que eu estou falando ajuda, porque a gente percebe o homem a partir de um paradigma que é biopsicossocial, ou um paradigma mais
abrangente, biopsicossócio-espiritual. Então eu preciso cuidar dos aspectos ligados ao bio, ao psico, ao sócio e ao espiritual. O homem, ele é esse ser integral, complexo. A máxima da psicologia da Gestalt diz que o todo é maior do que a soma das partes. Então aqui eu estou deixando dicas preciosas, embora não seja o tema da live, preciosas para as pessoas que estão preocupadas com a situação de isolamento, de confinamento, de quarentena, e perguntando como me manter tranquilo, como me manter calmo, como manejar a minha ansiedade e o estresse decorrente dessa crise mundial. Gente, é um momento crítico, um momento de maior pressão, de maior tensão, de maior desgaste. Agora, a gente tem que preservar a saúde mental, porque se perder a saúde mental, aí perdeu tudo. Então, cuide-se, preserve-se, seja generoso consigo, generosa consigo, respeite os seus limites, descanse, valorize o ócio, valorize o presente, a oportunidade de estar com os seus familiares, faça bom uso dos recursos tecnológicos para se conectar com aqueles que estão distantes, que você não pode ver, que você não pode abraçar fisicamente, mas pode demonstrar todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu afeto por um celular, pela tela de um smartphone, através de uma videochamada. Faça isso diariamente, ligue para as pessoas que você ama, que você considera, que você admira, que você quer bem, seus filhos, seus pais, seus primos, tios, avós, amigos. Eu acho que nesse momento é importante destacarmos como que essas ferramentas tecnológicas podem também ser usadas para o bem, podem nos beneficiar. Cuidado com excesso de informação, cuidado com excesso de notícias. Nós não somos processadores de informação, nem somos, como se diz, redações ambulantes, redações jornalísticas ambulantes. Não. Nós somos seres humanos limitados, falhos, imperfeitos, cheios de dificuldades, de fragilidades, de medos, que somos abalados por tudo isso. E não dá para ficar o tempo inteiro vidrado, mas também não dá para se alienar da realidade. As coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. O mundo mudou. Nós mudamos. Nós nunca mais seremos os mesmos. E o mundo nunca mais será o mesmo. É preciso também saber das coisas que estão acontecendo por aí. É preciso valorizar demais, respeitar demais os profissionais de saúde. Ontem eu vi um vídeo muito lindo dos policiais militares da PM do Rio de Janeiro, prestando uma homenagem aos profissionais de saúde aqui na UPA do Engenho Novo. Uma UPA que sofre com um sucateamento, porém às vezes tive que recorrer ao atendimento de lá. Fui muito, mas muito bem atendido, de verdade. Essa vez, o que eu me recordo, eu estava sofrendo demais com chikungunya. Ponto do enfermeiro ali na triagem falar para mim: olha, se eu tivesse sentindo o que você está sentindo, eu estaria quase morto. E aí eu falei: nossa, é tão complicado assim, febre de 40. E o médico também foi muito gentil, muito gente boa, fui muito bem atendido ali. E aí eu vi esse vídeo e fiquei emocionado. Valorize os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, os médicos, os maqueiros, o pessoal da limpeza do hospital, da recepção, sabe? Pessoal os terceirizados, gente, são heróis, são heróis. Herói não é Neymar, herói não é Messi, Maradona. Eles ganham muito bem para fazer o que fazem. Heróis são esses batalhadores, esses guerreiros que lutam para salvar vidas. Os policiais também estão de parabéns, expostos ao risco, atuando nas ruas, os bombeiros, o pessoal da limpeza urbana, gente. Os entregadores, os motoboys também, gente, merecem demais o nosso respeito, a nossa admiração. Bom, a live, o tema principal era tudo que não te contaram sobre documentos psicológicos, mas é claro, não tinha como ser algo completamente apartado do momento que nós vivemos. Então, assim, gente, voltando, tem um curso que vai te contar tudo o que não te contaram. Aquilo que não deu para falar para você aqui nessa live, que dura 1 hora no máximo, o Instagram derruba. Aquilo que eu não consegui falar aqui, olha que eu já falei muita coisa,
eu falo no curso. Um curso de 20 horas de atividade extra, né? Um curso de extensão com direito a certificado, em que eu conto tudo o que as pessoas normalmente não dizem para nós psicólogos, para os estudantes de psicologia sobre documentos psicológicos. O link está na bio, você não precisa se comprometer, clica lá e observa o que é o curso, conteúdo programático, a descrição, metodologia, público-alvo, quem é o professor, como funciona a plataforma, que é uma plataforma, gente, incrível. Eu pesquisei plataformas e plataformas, essa realmente superou todas as que eu pesquisei, é a melhor de todas, vale muito a pena. Vale muito a pena, gente, fazer o curso num valor que nunca mais vai ser esse. Tá? O valor do curso é 490, essa semana até sexta vai sair por 180 parcelado em 6 vezes, sempre sai o 100. 6 vezes sem juros no cartão. Então vai lá, clica, observa, vai ter o ícone lá se você quiser fazer a matrícula, clica matricule-se. Clica ali, digita os seus dados, efetua o pagamento, você vai estar matriculado. E agora o meu compromisso contigo é gerar em você, produzir em você, te impulsionar para que você, na verdade, né, porque você é o protagonista da metodologia ativa, para que você desenvolva a competência de, com segurança, com confiança, com técnica, com ética, elaborar documentos psicológicos com a maior qualidade possível. Tá bom? Então, se você tem dúvidas, se você tem perguntas, pode escrever aqui, pode mandar no direct, tá? Agora, a recomendação é, gente, se inscrevam no curso. É uma oportunidade que não vai mais aparecer na sua tela do celular, na sua tela do computador, aqui no Instagram. Valeu, gente? Bom, um beijo, um queijo, um abraço virtual para vocês. Meu carinho a todos vocês que ficaram até aqui, até esses 45 minutos de live aqui acompanhando. Muita gente querida passou por aqui. Um abraço e um beijo virtual para vocês, né? Que as redes e as ondas da internet transmitam esse carinho, esse afeto, tá? Maicon, obrigado pelo elogio, cara. Vindo de você é um elogio e tanto, que é um excelente profissional, um professor, né? Um pesquisador que a gente admira demais. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.